Vamos fazer esses exercícios que envolvem o assunto de propriedades de relação, de uma relação. Para cada caso abaixo, apresente um conjunto S e uma relação binária ρ em S que satisfaça as condições pedidas. Então, na letra A, eu quero que ρ possua a propriedade reflexiva e antissimétrica, mas não possua a propriedade transitiva. Então, vamos ver. Então, quando é que uma relação tem a propriedade reflexiva? Significa que para todo elemento pertencente ao conjunto sobre o qual a relação está sendo definida, eu tenho que o elemento se relaciona com ele mesmo na relação. Nesse caso aqui eu quero a relação ρ, então ela vai ter a propriedade reflexiva se isso acontece. Quando é que a relação tem a propriedade antissimétrica? Considerando que x e y pertencem à relação, se eu tenho que se x e y pertence e yx também pertence à relação, isso só pode acontecer quando x é igual a y, se eu quero que a relação tenha a propriedade antissimétrica. Isso considerando que aqui é só um resumo, tá? Considerando que x e y pertencem ao conjunto S. Considerando agora que eu tenho três elementos, x, y e z, que pertencem ao conjunto S, e se x e y pertencem a ρ e YZ também pertence a ρ, para que a relação tenha propriedade transitiva, o XZ também precisa pertencer à relação. Então, eu tenho aqui a propriedade transitiva. Então, vamos lá. Vamos ver, construir essa relação. Deixa eu colocar aqui o conjunto S igual a 1, 2, 3. Eu quero que ρ seja reflexiva. Então, eu vou colocar 1, 2, 2, 3, 3. Quero que seja antissimétrica. Então, por essa situação aqui, ó, 1 pertence à relação, 1 pertence à relação, 1 é igual a 1. Então, aqui, até o momento, ρ é reflexiva e antissimétrica. Mas eu não quero que ρ seja transitiva. Se eu apenas colocar esses pares, ρ também será transitiva, porque 1 pertence, 1 pertence, 1 pertence. Opa, aqui tem um errinho. É XZ. Eu falei XZ, mas escrevi XY. Então, vamos forçar uma situação para que ρ não seja transitiva. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 2, 3. Então, eu tenho 1, 2 pertence à relação, 2, 3 pertence à relação, eu não vou colocar o par 1, 3. Aí, com isso, eu garanto que ela não seja transitiva. Mas será que ela mantém as outras propriedades? Reflexiva sim, porque todos os pares de S estão se relacionando com ele mesmo. E a propriedade antissimétrica? Vamos ver. Bom, 1, 2 pertence à relação, né? 1, 2 pertence à relação. Mas 2, 1 não pertence à relação. Então, por vacuidade, ela vai ser antissimétrica também, porque 1, 2 pertence, mas 2, 1 não pertence. Então, esse antecedente aqui é um i, falso implica em qualquer coisa. Então, por 1, 2, ela será antissimétrica. De modo análogo, por 2, 3 também, porque eu não tenho 3, 2. Lembrando da intuição de uma relação quando ela é antissimétrica, os pares da simetria, quando eles acontecem, só podem acontecer quando seus componentes são iguais. Repare aqui que essa relação aqui, eu tenho um 2, mas não tenho 2, 1, então ela não será simétrica. Mas por esses três pares, ela seria simétrica, tá? Porque os seus componentes são iguais. Mas enfim, então aí resolvemos o item A. Vamos agora para o item B. O item B, eu quero que ρ não seja reflexiva nem simétrica, mas seja transitiva. Então, veja, vamos relembrar o que é propriedade simétrica. Se x e y pertencem a ρ, isso implica que yx também pertence a ρ. Então, vamos lá. Eu vou pegar o mesmo
posso pegar o mesmo conjunto, tá? Eu quero que a relação não seja reflexiva, então não vou colocar esses pares aqui, 1, 2, 2, 3, 3. Posso, por exemplo, colocar apenas um deles. Mas vamos lá, eu quero que ela não seja simétrica, então vou colocar aqui esse par 1, 3, mas não vou colocar o par 3, 1. Mas eu quero que ela seja transitiva. Vamos ver se apenas com esse par ela é transitiva. Olha, 1, 3 pertence à relação, verdade. Existe algum outro par que comece com 3 para eu testar para ver se ela não é transitiva? Então, por vacuidade, não existe, eu só tenho o par 1, 3. Então, por vacuidade, essa relação ela é transitiva, porque o 1, 3 pertence, não tem nenhum que comece com 3 para pertencer, então esse antecedente aqui será falso, falso implica qualquer coisa. Então, ela só não seria transitiva se, por exemplo, eu tivesse um 3 e tivesse 3, 2, por exemplo, e não tivesse o par 1, 2. Tá? Que aí teria realmente essa condição e o consequente não iria acontecer. Aqui é pertencente a rua, certo? Então, é isso.